acha que foi o Renato o responsável pela vitória? Excelente vitória do Flamengo? Boa. Você acha que foi? Tá cutucando a torcida? Ué, como não? Não. Eu acho que sim. Cutucão. Você não sabe onde eu vou chegar. Eu vou chegar num lugar que você não espera. Opa. Você acha que foi quem? Hã? Quem foi mais importante aí nessa vitória rubro-negra? Né? Eu tenho aqui a resposta. Eu tenho aqui a resposta. Depois de muito tempo, a Paquita rubro-negra voltou ao estádio. Ah, se manifestou. Foi ao estádio. É? Ela estava no Maracanã. Estava lá, de corpo presente. Foi, tá lá. Você acha que a Paquita que deu sorte? Só pode ser. Tá de Mas por que ela estava de folga? Só pode ser. Eu não sei como é que é a escala do trabalho dela. Mas ela estava no Maraca. Tem foto aqui. Tenho foto aqui. Jornalisticamente, né, William? Jornalisticamente. É bom a gente pontuar, né? Isso, exatamente. Ela estava jornalisticamente para analisar taticamente Flamengo e Atlético, claro. Ela xingou o Isla, que participa da jogada do gol? Não sei. Ô, Paquita, responde aqui pra gente como é que tá a sua relação com o Isla, por favor. E ela xingou o Renato? Também não sei. Armou um sistema defensivo e que não deixou o Galo fazer gol? Não sei. Mas ela tá né? muito Porque feliz aqui. Ela tá com um sorrisão. Comparecer ao Maracanã, tava de folga. Tá com um sorrisão aqui, um jaquetão de couro. O Renato serve de novo? Pode ser o técnico da final da Libertadores? Podemos pensar nisso. Quer ouvir o Renatão? Quero. Quer? Quero. Põe o Renato aí. Eu sou vacinado. Eu não caí de paraquedas no futebol. Eu não sou contra as críticas. Eu só achei, no geral, as críticas exageradas para todo mundo. Por isso que eu assumi a culpa toda quarta-feira. Pode me criticar à vontade. O que criticou quarta-feira vai nos elogiar amanhã. Faz parte, não tem jeito, é paixão. Muitas pessoas gostam de ver o circo pegando fogo, muitas pessoas ganham dinheiro em cima de críticas, no clique. Então é isso que eu passei para o grupo. Eu sou a fortaleza de vocês. Eu sou o muro de vocês. Pode bater em minha vontade, já tô vacinado quanto a isso. Nossa, o Renato é meu pastor e nada me faltará, hein? Que é isso? Olha só a maratona rubro-negra. Prepare-se para o novembrão, hein? Atenção. Começa amanhã. Feriadão tem jogo contra o Atlético de novo, agora pelo Campeonato Brasileiro. Fora! É na grama sintética, Renatão. É na grama sintética, hein? Dia 5, Atlético Goianiense em casa. Dia 8, a Chape fora. Dia 11, meu Deus do céu, que sequência. Bahia em casa. São Paulo fora no dia 14. É o que o Renato fala, de 3 em 3 dias a gente tem uma decisão. Literalmente, é isso que eu estava vendo. Porque até dia 3 em 3. Você pode ver, é de 3 em 3 pelas datas. E até dia 24 são 8 jogos antes da final contra o Palmeiras. Em 24 dias, 8 jogos. É literalmente o que o Renato reclama toda a entrevista, todo o pós-jogo. Nós jogamos a cada 3 dias. Mesmo eliminado da Copa do Brasil, até a final contra o Palmeiras, ele vai ter um jogo a cada 3 dias. Na média é 3 em 3, porque de 20 a 24 dá 4, mas depois de 27 a 29 dá 2. Então aquele dia que você ganhou ali em cima, você perde embaixo. A média é de 3 em 3 dias. É um absurdo, né? E olha o quilate desses adversários, gente. Tem 3 pedreiras seguidas ali. O quilate e a necessidade. São Paulo, Corinthians, né? e Inter. E o Sport fora, o Sport certamente ainda vai estar lutando. Provavelmente ainda vai estar lutando contra o rebaixamento. E temos uma rivalidade Sport e Flamengo também, né? Por conta ali do campeão de 87. Então, o próprio Ceará em casa, o Ceará está nessa condição também de brigando lá. Não tem um adversário aí que você diga, talvez a Chape. Que todo mundo conta com a vitória contra a Chape nesse campeonato. Mas peraí. A gente tá falando do Flamengo, a gente tá falando do Mengão malvadão, do Mengão que venceu o Galo. Lá vem o William. Olha aquela sequência e fala assim, é só a Chape? É só a Chape. O resto é só pedreira. A vida do Flamengo é uma desgraça. É pedreira para os outros. É possível. Obrigado, Abel. O que a gente tem que considerar... É possível. O que a gente tem que considerar que... muito provavelmente não, certamente vai acontecer, é que nesses 8 jogos, vários dele, ele não vai pôr o melhor do Flamengo. Vários desses jogos... Não tem como. Nem dá. Porque se ele fizer isso, ele sabe que ele corre o risco de perder jogadores importantes para a grande decisão do dia 27 de novembro contra o Palmeiras. Então o Flamengo não voltou para a briga do Brasileiro. Não voltou para a briga.
O Flamengo, veja bem, ele tem time para ser campeão brasileiro, como o Palmeiras também tem. Tá. Eu acho que eu continuo apostando que o Galo vai ser campeão e concordo com o que o amigo disse ali, como é o nome dele? Adeilson? Não. Andenilson, né? Andeilson. Eu concordo com o Andeilson. O Galo só perde o Campeonato Brasileiro para ele mesmo. É óbvio que temos ainda 10, 11 rodadas, dependendo do time. A matemática pode acontecer. Pelo time que tem, pelo elenco que tem, pelo excelente técnico que tem, pela vantagem que já construiu, eu continuo apostando que o Galo vai ser campeão. E o Galo, ele conseguiu uma gordura que deu até chance dele perder para o Flamengo, que, aliás, não é nenhuma catástrofe, é um timaço o Flamengo. Claro. Ele perdeu do Flamengo. Eu acho que ele só depende dele. Não acredito que o Galo vai ter um número grande de tropeços que não teve o campeonato inteiro agora. É possível? É. Mas eu ainda aposto que o Galo vai ser campeão. Aliás, nesse fim de semana encontrei meus pais, estive com meu pai. Aliás, quero mandar um abraço, um beijo para ele, pro Bebel, que nos assiste sempre, dá moral pra gente. E me deu uma bronca. É mesmo? Me deu uma bronca, meu pai. Então vamos lá. Eu vi você outro dia. Essa bronca aí e você tem peso, deu hein? parabéns pro Atlético Mineiro, dizendo que... Quer dizer que o campeonato já acabou? Falei, não. Olha. Vamos ver a voz da experiência. A voz da O experiência. homem conhece. Falou assim pra mim, falou assim, faltam várias rodadas. Como que você fala isso? Eu falei, não, analisando tudo que tem pela frente. O Flamengo tem ainda final da Libertadores, vai poupar jogadores, tá? O Flamengo tem time. Isso ele me falou no sábado à noite. Estávamos juntos, ele falou. Como que você falou? Me cornetou. Eu falei, tá bom. Quem você acha que vai ser campeão? Ele falou, o Galo. Mas me cornetou. É, porque falta Falou mais... assim, olha, isso é futebol, tem muita rodada. Ele conhece tem do muita riscado, hein? Não é pouco, não. Eu falei, você tem razão, mas eu ainda acho que o Galo só perde para ele mesmo. Falta mais de meio turno, como diz né? meu pai, para completar, está com a faca e o queijo na mão. O queijo de Minas. O queijo. Queijo de boa, O professor boa, completou. prof. Falta mais de meio turno. Tá justa essa carinha aqui do Renato atrás de você aí, ó. Ah, cara, ele olha pra gente aqui. É aquela do e a gente biquinho, falando né? assim, o Galo já ganhou, tá difícil pro Flamengo. Vocês falam, só Chapecoense, o resto é tudo pedreira. Aí o Renatão faz essa cara aqui, ó. Tá certo ele, essa carinha pra vocês aí? Vocês estão duvidando, né? Segura aí. Aí não tem mistério. Ele vai pegar essa planilha de jogos aí, ele vai falar onde é que eu poupo. Um pouco mais. Então tá, põe a planilha de jogos aí pro professor, pra ajudar o O Renatão. jogo com a Chape é Vamos lá. de cara. Dá pra ganhar da Chape poupando. Coloca, por favor, produção já Porque tá. não é Lá vai chegar. só a questão do adversário, é a questão de poupar para dar uma diminuída nesse quantos dias? 3 em 3 dias? 3 em 3. Para pelo menos deixar os principais jogadores na condição mínima de jogo de fim e meio de semana. Olha lá, Pro. E aí, vai poupar onde aí? Então, eu pouparia contra Chapecoense fatalmente. Assim, nem viaja também, né? Atlético Goianiense pensei em poupar, mas é muito seguido ali, né? É um jogo, em tese, acessível. Vai ter que escolher alguma coisa... Eu não quero pular, não, mas... Não, vamos lá. O Sport é certeza. Vai com o time reserveira. Sim, porque é 2 dias antes. Até pela distância. 3 dias antes da final, né? Contra o Sport vai reserveira, concorda? Sorte do esporte, né? Sorte do esporte. E acho que curioso é que faz um jogo com o Inter que já é coladinho lá no Uruguai, né? Só que é dia 20, né? Uma semana antes, né? E vai ter que escolher entre São Paulo e Corinthians ali. Pela cronologia, vai ter que escolher um desses dois jogos. Não dá pra jogar, pegar forte ali com aqueles Vai ter dois jogo jogos? que ele vai misturar. Vai deixar alguns titulares. Contra o Sport é provável... Contra o Sport é fora, né? Contra o Sport é fora. Contra o Sport, eu estou imaginando o mesmo cenário que a gente viu contra o América Mineiro 3 dias antes do Flamengo jogar lá em Guayaquil. Os caras nem viajam, vão ficar treinando no Rio de Janeiro contra o Sport. Não vai jogar titular, não vai quase nenhum. Concorda? 3 dias antes da decisão? Concordo. Muito provável, muito provável. É o mais poupável. E o que o Renato também ontem não, no sábado depois do jogo, ele falou assim, eu não jogo a toalha. Enquanto a gente tiver chances no Brasileiro, e ele tá certo, não tem que jogar a toalha. Enquanto o Flamengo tiver chances, assim como o Palmeiras... Aí vai ter que entrar a sessão de hipnose lá de novo, pra ver se ele realmente quis dizer isso, né, prof? O que eu falo em relação ao Renato, ele não tem que jogar a toalha no Brasileiro, a mesma coisa em relação ao Palmeiras, não tem que jogar a toalha, tem que fazer a parte deles. Vai que o Galo tem uma série de tropeços. Repito, não acredito. Eu acho que o Galo vai ser campeão. Mas o Flamengo, o Palmeiras, eles têm que fazer a parte dele. Já aconteceu outras vezes.
Ano passado, o Flamengo tem time para isso. O Palmeiras tem time para isso. Mas não dependem mais só deles. Por isso que o Galo está com a faca e o queijo de Minas, como diz o professor. Na mão. Mas eu não sei aqui, Abel, até para colocar o Prats aí na parada, que tá, o sinal do Prats agora tá uma maravilha, rapaz. É o seguinte, vamos lá de novo. Não seca, seca, William. Não, eu tô pensando aqui. Tô tentando fazer conta aqui. Não seca o meu sinal, não o Flamengo. Não, seu sinal tá bom, seu sinal tá bom. Isso é que nem trânsito, não elogia. Isso, não elogia. Tá andando hoje. Árbitro, né? Não elogia antes do jogo acabar, né? É verdade. Boa. Não. Tudo bonitinho ali com o Prats. Vamos lá. Se bem que, Prats, a gente pensando aqui, o Galo precisaria o quê? De 2 derrotas. Uma pro Palmeiras e uma outra derrota no outro cenário para qualquer outra equipe. Só que o Flamengo precisa ganhar tudo, né? Acho que esse que é o ponto. Eu não acho tão impossível assim o Galo, de repente, perder 2 jogos dos, sei lá, tem 10 ainda, ou 9, né? Tem um que é com o Palmeiras. Tem 9 ainda, né? Tem 9. Não é impossível também o Flamengo ter uma sequência de tem 5, 6 vitórias. Que é um jogo atrasado. Fala o Prats. Tem 10 jogos. 10 jogos, isso. O Galo precisaria perder 2. Em 10 jogos, perder 2? É possível. Mas o Flamengo tem que ganhar tudo. E ainda tendo, Prats, que pensar na Libertadores, olhar essa sequência de jogos aí e falar onde eu poupo, onde eu não poupo, porque, assim, o Renato não poupa. Vai ter que poupar, pô. Não tem jeito, Prats. A situação do Flamengo, até pela desvantagem que tem em relação ao Atlético, por exemplo, é uma situação que o Renato me parece que ele vai ter de trabalhar jogo a jogo. Amanhã em Curitiba contra o Atlético Paranaense, por exemplo, e o Atlético precisa de pontos para evitar algum risco de rebaixamento também. Se o Flamengo, por exemplo, empata na Arena da Baixada, que é um resultado normal, que poderá acontecer, já vai ter de esperar o jogo do Mineirão quarta-feira do Atlético contra o Grêmio para saber a diferença que vai ficar em relação ao Galo. Então, assim, é uma situação, William, que o Flamengo tem de ter um aproveitamento próximo a 100%, a 90%, e o aproveitamento do Galo tem de despencar. Né? Então, acho que é muito difícil a gente fazer uma projeção, olha, daqui a 15 dias como que vai ser, porque a gente depende desses jogos das próximas rodadas. Né? Se o Flamengo, por exemplo, não tiver vitórias seguidas contra o Atlético Paranaense, contra o Dragão, contra a Chape, não adianta a gente pensar daqui a 2 dias na Libertadores, da final contra o Palmeiras, porque se a diferença estiver em 10, 12 pontos é um cenário, se estiver em 5, 6 é outro. Né? Então acho que o Renato vai ter de pensar aí, trabalhar jogo a jogo, como falou bem o Abel, tentar somar o maior número de pontos possíveis e esperar que o Atlético perca jogos e perca pontos. Se não houver grandes tropeços do Atlético, mesmo que o Flamengo vença os seus jogos, é muito difícil buscar, porque a vantagem do Atlético ainda é muito boa, é muito confortável ao título brasileiro. O Prats falou uma coisa legal aí, hein? É pra gente pensar, hein? O jogo a jogo. Porque é isso. Vamos lá. Ganhou do Atlético Paranaense. Bacana. Aí tá de olho no Atlético Mineiro. Aí o Atlético Mineiro dá uma tropeçada contra o... Acho muito difícil. Mas é um Grêmio pressionado e tal. O Grêmio vai lá, belisca um empatezinho. Tá, fecha lá, retranca louca, arruma um empatezinho. Aí o Flamengo já falou, opa, peraí, que esse brasileiro tá começando a ficar interessante. Você quer dizer que o Flamengo vai perdendo o direito de poupar? Então, conforme ele for como ganhando. Como é que faz se o Atlético Mineiro começa a dar alguma brecha? Mas o Flamengo tem elenco, tem bons jogadores. Sábado foi mais uma prova. O Davi Luiz Mas teve dificuldade com esse bom elenco, né? Com o Cuiabá. Sim, mas contra o Galo, que é o líder do campo, todos os times oscilam. O Galo mesmo oscila. Tomou 3 do Atlético Paranaense. Palmeiras agora está com 4 vitórias, mas teve, não faz muito tempo. Teve uma fase ruim também, com dificuldades contra Cuiabá, contra a Juventude, contra vários times, não teve? Palmeiras? Foi. Contra América Mineiro. Perdeu? Então, todos eles oscilam. Agora, sábado, ele não tinha o Davi Luiz, o Rodrigo Caio ficou fora em cima da hora, jogou contra Gustavo Henrique e Léo Pereira. Então, você imagina o coração do torcedor daquele rubro-negro mais corneteiro do mundo, aquele que chamou o time de sem vergonha, que eu discordo, que um time que está na final da Libertadores, que já fez o que fez, tem os jogadores que tem, ele pode ter ido muito mal e foi na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, mas sem vergonha, para mim foi um exagero. O torcedor está no direito dele. Aí, entrou com Gustavo Henrique e Léo Pereira e segurou o Galo, o galão da massa.
Não levou gol e ganhou o jogo. Eu não abusaria da experiência. Dessa experiência. Já deu certo, tá bom, tudo bem. Mas meu professor, veja bem, eu não estou dizendo o ideal, né? Que é a dupla de zaga titular. A dupla de zaga titular é Rodrigo Caio e Davi Luiz. O ideal não vai ter, Abel. Mas eu estou dizendo, essa condição o Flamengo tem elenco. Essa condição é sobre-humana, tem que ir como der. Eu estava pensando, além da condição sobre-humana, olha só, o raro período de um dia a mais, de 4 dias, entre os dias 20 e 24, é o período em que o time titular, teoricamente, não vai fazer isso, mas teoricamente tem uma viagem do extremo sul para o Nordeste. Olha só, o dia 20 está jogando em Porto Alegre, depois vai jogar dia 24 jogaria com o Sport. Esse jogo, para mim, por todos esses motivos, esse já é reservão mesmo. Agora, ele é o mais próximo lá de baixo. Vamos supor que a briga com o Atlético esteja acirrada ali. Até para poupar contra o Sport vai dar polêmica. Então, o cobertor é curto, tem que assumir isso logo de cara. O ideal não existe. Qual é existe o título o possível. mais próximo? Não há nenhuma dúvida. Qual é o mais importante? E qual é o mais próximo? Antes de responder qual é o mais importante, qual é o mais próximo? Eu acho que nenhum dos dois é próximo, né? O da Libertadores, a Libertadores é um jogo mas só, é próximo para o outro também. O Palmeiras vai dizer que é mais próximo também. Para cada um. 50%. Posso fazer a mesma pergunta para o Palmeiras. Qual é o título mais próximo para o Palmeiras? Sem dúvida nenhuma. Ou Brasileiro? E olha que no Brasileiro, Palmeiras e Flamengo, que o Palmeiras tem jogos a mais, né? Mas enfim, assim... Eu estou entendendo o que o Abel está falando. Porque um jogo é... Eu entendi o que o Abel falou. É 50% para cada lado. Não tenho dúvida que é o mais importante. Depende de muita coisa ainda. Que é em tese mais próximo, que é o mais importante. Concordo, mas o Flamengo está lutando por um tricampeonato brasileiro. Só o São Paulo tem. Se a perspectiva naquela semana... A gente faz as coisas muito aqui por semana, né? Tudo da mão para a boca. Se de repente o Flamengo está a 1 ponto do Galo nesse jogo com o Sport, ou a 2 pontos do Galo, ou muito mais próximo do que está hoje... Tem muito mais barulho do que nessa suposição que a gente está fazendo agora. Ou pode até acontecer, se ele chega no jogo contra o Sport à frente do Galo, por precisando exemplo. do jogo com o Sport. Ele está um pouco... O torcedor do Galo deve estar feliz com o nosso programa aí vai hoje. Ter que escolher. Nossa Senhora. Não. Calma, torcedor do Galo, a gente já vai falar um pouquinho mais. Calma aí. São suposições, eu acho difícil. Você acha que ele vai pôr o time titular? Vou jogar lá no Recife, eu acho 3 que dias antes da final da Libertadores? Eu não acredito. Mas eu acho que ele tá pode... na frente, no Galo? Você acha? Que ele coloca o time titular? Não, se tiver na frente, aí que não coloca. Não vai colocar, aí é que ele não coloca. Tá vendo como não é fácil a vida do treinador? Como é bonitinho a gente aqui no ar-condicionado, bacana, tudo legal. Olha como a vida do treinador é difícil. Se der certo, lindo. Se der errado, por que colocou? Não é que ele coloca. Entendeu? Não é que ele vai colocar ou não colocar. É que a pressão para colocar será maior. O barulho para colocar será maior. Se ele está a 1 ponto do Atlético, esse jogo do Sport é visto de um jeito. Se o Atlético se tiver a 6, é visto de outro. Aí a opinião pública vai estar mais a favor dele. Eu acho que é mais contar com isso, contar com o entorno. Da imprensa. Nós da imprensa, os caras que estavam no Maracanã mandando ele fazer coisas que ele não gostaria, né? Aquelas coisas feias. Tomar suco de caju? Então, aí a turma aí começa a gritar de novo. Eu acho que é até uma questão mais política. Essa planilhinha dele vai muito ao vento, ao sabor do vento da opinião pública também. Vai dar barulho se eu poupar onde? Vai dar menos barulho se eu poupar onde? Vai dar barulho se eu poupar ou não poupar? Tudo isso vai do andamento do campeonato. 2 exemplos. Pode falar. Arrascaeta. E Davi Luiz. Tá. 2 jogadores fora há muito tempo. Davi Luiz já trintão, né? Não é mais um garoto. Voltando de lesão. Vamos dizer que eles voltem agora, essa semana, ou no fim de semana, daqui a 10 dias, enfim. Quantos jogos você acha que ele vai arriscar colocar, por exemplo, o Davi Luiz? Desses 8? Ou o Arrascaeta? Pode até colocar mais jogos, pode até ser o contrário. Não, como ele ficou muito tempo parado, se recuperando, mas... Não é? Tem tudo isso que o cara tem que... Ele não. Ele e o departamento de futebol, o departamento médico, físico. Mas o ideal é o Davi Luiz jogar, de preferência com o Rodrigo Caio, que também ficou fora do jogo contra o Galo por causa da lesão ali no aquecimento. O ideal seria os dois jogar, porque assim, dupla de zaga são ótimos os dois, mas precisam de afinidade. No caso, Felipe Luiz. Precisa jogar junto. Felipe Luiz, quantas vezes vai jogar? No caso desses 3 jogadores... Então vamos ampliar. Bruno Henrique, voltando de lesão. Gabigol,
Voltando de lesão. Tá quase todo mundo voltando de lesão, de algum tipo de problema. E aí, como é que faz? Vai forçar com esses caras? Gabigol já estão jogando. Então, estão jogando, mas o que garante que não vai... Né? Pega uma sequência agora, essa semana, por exemplo. E aí? Eu faria o contrário. Eu pegaria a lista de jogos e falaria onde é útil para mim, dentro do espaço de tempo, colocá-los jogando para que eles cheguem nos cascos no jogo contra o Palmeiras da Libertadores. Nesses casos específicos, eu inverteria. Eu olharia a necessidade e o ganho de ter esses jogadores em jogos específicos, fosse o jogo que fosse ali. Eu estaria menos preocupado com a tabela e mais preocupado com o calendário, para eles chegarem bem. O Arrascaeta, principalmente. Então, o foco é Libertadores, é isso? Para esses jogadores, sim. Essa é uma condição física desses jogadores. Tem outro jogador que é uma incógnita, né? Dependendo da recuperação, pode estar nos 2, 3 últimos antes da final da Libertadores. Alguém imagina qual? Jogador que é uma incógnita que pode estar... Uma incógnita a recuperação. Pedro, bem lembrado. Concorda? Bem lembrado. A gente não sabe como vai ser a recuperação da artroscopia, né? Que ele fez no joelho. Semana passada, faz uma semana. Vamos dizer que o Pedro esteja pronto ali, sei lá, para voltar para o campo ou para ser escalado 15 dias antes da final. O Pedro entra no fim do cronograma. Ele joga os 2, 3 últimos jogos. É um baita reforço, hein? É porque é bom lembrar, o Gabigol vai ter que jogar todas ali? Não. Não, claro que não. Mas você não tem o Pedro. Mas vai fazer o quê? O cobertor é curto, né? Nossa, a vida é dura. Fugiu o nome, o menino da base. O Vitor Gabriel. Vitor Gabriel, isso, brigadíssimo. Vitor Gabriel, vai ter que colocar o Vitor Gabriel. Sim. Ou então vai improvisar alguém ali na frente. Contra a Chape eu já ia de Vitor Gabriel agora. Viu? Porque tem viagem. Ser técnico claro que não é um inferno, é uma dificuldade. Ah. Jamais seria técnico de futebol, tá louco, os corneteiros da imprensa. Como me disse Carilli uma vez, se fosse fácil eu não chamava a gente. Imagina. Ô, Leon, você falou comigo aqui, Leon? Vamos lá, já que o gancho foi dado aqui. Vamos lá, Leon. Telinha do Gabigol aí, para falar do Gabriel Barbosa. Vamos lá. Cara, eu não aguento, mas o Gabigol marca um golzinho aí, por favor, porque, toda hora essa tela, esse Santos 0, Flamengo 4, faz um golzinho aí, Gabigol, pra gente mudar esse negócio aí. 28 de agosto, faz tempo, fica lembrando esse negócio. Hat-trick, 65 dias e contando, 9 jogos, 731 minutos, 22 finalizações, né? Olha que sacanagem, Nath. Hoje tem seca do Gabigol. O pessoal é maldoso pra caramba, viu? Depois sobra pra gente aqui. Vamos lá. E esse é o maior período, né? O maior número de jogos aí do Gabigol sem bolas na rede. 9 jogos, 731 minutos nesse período de agosto a outubro de 2021. Portanto, setembro não teve gol do Gabigol, outubro não teve gol do Gabigol. Vamos ver se em novembro, né? Amanhã é dia de finados, vamos ver se o Gabigol ressuscita, né? E faz um golzinho contra o Atlético Paranaense. Agora tá preocupando isso, ô Prates? Porque até então não preocupava, né? A gente estava discutindo isso aqui, até então não preocupava. 2 jogos do Gabigol acontece, 3, não tem problema, 4, 5, mas ele está participando, está dando assistência, movimentação, está dando condição para os companheiros e tal. Isso aí não tem problema. A gente comparou com o Luiz Adriano, né? Luiz Adriano, aquela lentidão incomodava. O Gabigol não, o Gabigol é elétrico. E nesse jogo de sábado reclamou até do gramado. Uma bola que ele foi chutar, chutou o gramado, a bola foi lá para... Mas o problema é a grama sintética. Não, mas era no Maracanã. Ô Prates, tá preocupando? Agora já dá pra gente falar numa crise técnica ou não? William, essa última semana não foi boa para o Gabriel, né? O Gabriel não fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e eu considero que ele não foi bem no sábado contra o Atlético Mineiro. A gente já falou aqui que a gente não pode colocar, eu acho que a análise toda em cima desse número de jogos. Há jogos em que o Gabriel não fez gol e jogou bem, teve até uma atuação mais coletiva, e há jogos em que ele não fez gol e não jogou bem. Esses 2 últimos, por exemplo, são bons exemplos desse momento do Gabriel. Eu não o tiraria do time, ele ainda tem muito a contribuir com o Flamengo, certamente ele está incomodado, porque ele é um jogador que se incomoda muito quando passa aí um período curto, ainda mais um período como esse, né, de 2 meses, de 9 jogos sem fazer gol, ele fica incomodado. Mas acho que ele tem condição de retomar essa confiança a confiança e fazer os gols jogando. Ele não foi bem na última semana. Nas semanas anteriores ele não fez gol e fez bons jogos. É uma questão aí de análise ampla, né? Se o Renato parar para pensar e fizer um recorte de uma semana,
ele certamente vai ficar incomodado com o Gabriel. Talvez não fique satisfeito com o que viu em campo. Se fizer um recorte um pouco maior dos 9 jogos em que o Gabriel não fez gol, Gabriel tem muitas situações positivas, em que ele ajudou o time também, mesmo não fazendo gols. Acho que ele está incomodado, mas não vejo assim um momento de, não, tem que sacá-lo do time, ele está atrapalhando, a crise técnica dele é grave, é muito brava. Não, eu acho que não é para tanto não. Até porque não tem o Pedro, né? Eu ia falar isso, se sacar o Gabigol também então, vai fazer o quê? Tem um garoto ali, primeiro que ele só vai, como disse o Prates, ele só vai sair dessa jogando. Só vai marcar se estiver jogando. Dessa semana, ele teve uma semana de seleção brasileira, né? Parecia o Gabigol da seleção brasileira. A bola não chegava nele, ele não chegava na bola. Quando ela chegava, ele chutava todo e culpava o gramado. Enfim, eu quero considerar isso a exceção. Agora que o gráfico dele está com a curva para baixo, está. Porque a amostragem recente é de um Gabigol. Nem vamos esquecer essa questão da falta do gol. Não é isso que está pegando. Ele parou de participar do jogo. Esse é o ponto. Ele parou a gente elogiava. Ele parou de entrar na festa ali, no papo. Ele não está. Ele está alheio, ele está fora. E a gente sabe que ele no Flamengo não é isso. Ele é um jogador que participa muito, e mesmo dentro desse período que o Prates falou, tem razão, o começo desse período é injusto a gente colocar, porque ele participava do jogo, ele não fazia o gol por uma contingência do jogo, mas ele estava ali, participando da brincadeira com todo mundo, sorrindo junto, comemorando, indo para a festa, e esse momento do Flamengo parou e o do Gabigol secou. Agora, tirar do time, nesse momento, nunca. Nesse momento, né? Porque ele vai acabar saindo do time, que ele é um dos poupáveis. Mas se o Pedro tivesse bem, 100%, será que... O barulho era maior, o barulho seria maior. Será que ia ter uma grita para o Pedro? Eu acho que a torcida do Flamengo, surpreendentemente, eu já vi isso em redes sociais e já vi isso naquele dia do Cícero. Nunca esqueço. Achei que o pessoal não estava fechado com o Gabigol, sabe? Não sentiu firmeza. O Bruno Henrique é muito melhor, não sei o quê. Parecia um certo ressentimento com as últimas atuações dele, né? Eu acho que a grita ia ser maior com o Pedro. Muita coisa a gente tem que analisar. O jogo de sábado, por exemplo, ele teve uma característica diferente. O Flamengo venceu, o mais importante, o resultado, os 3 pontos. Mas quem ficou com a bola quase o jogo inteiro foi o Galo. Muito mais que o Flamengo. A bola ficou pouco com o Flamengo. Ficou pouco só com o Gabigol, ficou pouco com o Flamengo. Aliás, do período Jesus para cá, foi um dos jogos com menor posse de bola do Flamengo. Exatamente. Então, mas ainda assim o Michael, por exemplo, apareceu. Sim. O Michael está numa fase espetacular. E foi um jogo, eu achei assim, uma boa parte do jogo bem travado. Muita disputa pela bola, a marcação dos dois lados. Alguns momentos me pareceu aqueles jogos típicos de Libertadores, que ninguém consegue jogar porque está todo mundo mordendo e tal, muito mais do que a gente esperava de um... Eu, por exemplo, esperava um 3-3, 4-3, aquele 5-4 daquele Flamengo e Santos, que são 2 times que jogam para frente, fazem gols, o Galo e o Flamengo. Mas não, foi um jogo bem travado, né? Eu concordo com o Prates e com o professor, que o Gabigol novamente não jogou bem, não fez um bom jogo. Mas eu acho que a característica do jogo também não ajudou, né? O Flamengo ficou pouco com a bola. Agora, por outro lado, o professor contra-argumenta, que traz um argumento. Mas o Michael apareceu. A gente pode falar, e isso não é que não presta mais, não tem nada a ver isso. Mas vamos lá. É o pior momento do Gabigol com a camisa do Flamengo, Prates? Mas, William, os outros momentos foram muito bons. Pois é. O recorte é muito então, alto. Vai ser por isso pior, que eu tô falando. É o pior. Aí Os tá, outros eu são acho ótimos. que... Teve alguma coisa parecida nessa passagem dele pelo Flamengo? Acho que é o pior, é que os outros são maravilhosos. Né? Então, os outros foram tão bons que esse momento, que é um pouco inferior, dá a impressão que é um momento péssimo. E não é um momento péssimo. É um momento em que ele está sem fazer gols, mas como falou bem o Abel, o jogo de sábado teve uma outra característica. O Flamengo não é um time acostumado a ficar tão pouco tempo com a bola como ficou contra o Galo, mas venceu. Era um jogo que o Flamengo precisava vencer para continuar ali sonhando com o título brasileiro. Não sei se esse é o pior momento, William, porque os outros foram muito bons. Esse realmente comparado a momentos maravilhosos que o Gabriel atravessa e já viveu no Flamengo, esse é um pouco inferior. Agora, não é um momento péssimo. Eu acho que a gente tem de ter esse cuidado para não falar assim, não, o Gabriel está num momento terrível, uma fase dele é assustadora. Não. Para chegar numa fase assustadora, tem de piorar muito, muito ainda.
É o menos bom, vai? Você fica satisfeito com o menos bom? É o menos bom, isso. O momento menos bom menos dele? bom. Menos bom, aceito. Eu só acho que a gente... Mais tímido. Mais tímido, mais isso, tímido. legal. Eu só acho que a gente fechar na questão do jogo com o Galo, estaremos sendo um pouco condescendentes. Porque, na verdade, já não foi bem num ida e volta com o Atlético Paranaense. Eu tô falando de período. Então. Tem outros jogos do Brasileiro em que ele também já não foi bem. A coisa vai um pouquinho além do jogo truncado. Claro, não foi um jogo para Gabigol. O jogo de sábado não foi um jogo para as características do Gabigol. Mas a gente não está fechando só ali, né? Sim. Tem uma desclassificação diante do Atlético Paranaense, em que é inclusive sintomático o fato dele ter sido substituído sem chiar. É verdade. O jogo do Maracanã, é verdade, não reclamou. O jogo do Maracanã contra o Atlético Paranaense, sim, era um jogo pro Gabigol, né? Então. Quantas finalizações o Flamengo teve? Não apareceu. Ó, Assim. eu tenho uma perguntinha para vocês, mas só para amanhã. Vocês vão pensar em casa, lição de casa. Que bom. Não, tem lição pão de para casa. pensar. Muito fácil, pergunta amanhã. Lição de casa para você. Estou facilitando a vida de vocês. O professor manda uma lição de casa de vez em quando. Vou responder hoje, hein? Não. Você segura a sua emoção. O ansioso aqui sou eu. Atenção. Para amanhã, porque vai ter o jogo Flamengo Atlético Paranaense, a gente vai falar bastante desse jogo amanhã, né? O jogo amanhã à noite. Aliás, perdão, amanhã à tarde. E a gente vai falar desse jogo de manhã. A gente fala muito da dupla Gabigol e Bruno Henrique, né? Um nasceu pro outro, o outro nasceu pro um e tal, e quando não tá, faz falta. A pergunta para vocês pensarem em casa é: faz mais falta na vida do Gabigol o Bruno Henrique ou o Arrascaeta? Pensem, vocês vão responder isso amanhã.